Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez. Essa é a nossa segunda live. Aguardando aí os primeiros contatos. Olá, boa tarde. Essa é a nossa segunda live, tá? E hoje a gente vai estar falando sobre saúde mental. Saúde mental do professor, precisamente falando, tá? Mas antes de tudo eu quero agradecer a presença de vocês aqui na nossa segunda live, nessa segunda experiência. Não sei se aqui alguém conseguiu acompanhar a primeira, até coloquei já no meu canal do YouTube, tá bom? Olá, boa tarde, Williane, minha aluna, tudo bom? Então, gente, a gente hoje vai estar falando sobre a saúde mental do professor, certo? Quero agradecer a todos, né, que vêm me acompanhando tanto no Facebook como também no Instagram, certo? E a gente vai estar sempre falando sobre essas temáticas, tá? Relacionadas à psicologia, relacionada também à educação, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou a Érica Cândido, eu sou psicóloga e também sou professora, tá? Já venho trabalhando na área da educação já há 22 anos e como psicóloga estou há 3 anos. Então, assim, sempre trabalhei com pessoas e sempre foi do meu interesse. Oi, Jair, boa tarde. Então, assim, sempre foi do meu interesse estar trabalhando com pessoas as quais sempre trabalhei, né? Então, que vai da criança ao adolescente. E aqui no Facebook tem várias pessoas que foram até meus alunos, certo? Então, gente, a gente hoje vai estar tratando sobre a saúde mental nesse mês. Oi, Andresa. Nesse mês de conscientização com relação à campanha Setembro Amarelo, né? Com relação à prevenção ao suicídio, certo? Então, assim, como a gente sabe, o número de suicídio vem aumentando a cada ano. Oi, Nice, boa tarde. Jaciara, boa tarde. Então, gente, o número de suicídio vem aumentando e isso vem preocupando muito a gente, muito a nós, que somos profissionais da saúde mental, certo? Então, nós psicólogos estamos à disposição da sociedade para ajudar as pessoas com relação, né, com relação à sua saúde mental. Então, é de extrema importância esse cuidado, certo? Com a saúde mental. Muitas pessoas ainda têm uma certa dificuldade de procurar ajuda psicológica, tá? E nós, psicólogos, ainda sofremos um grande preconceito diante da sociedade e isso se torna um grande tabu, tá? Então, muitas pessoas deixam de procurar ajuda psicológica por medo e pela rejeição diante do nosso trabalho. Porque muitos acreditam que ir para psicólogo é coisa de louco. E a gente tem que tirar isso das pessoas, né? Nós temos que buscar conscientizar que o cuidado com a saúde mental é tão essencial quanto o cuidado com a saúde física, né? Com a saúde do corpo, com a saúde dos órgãos. É preciso também que nós tenhamos cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. Portanto, devemos cuidar também das nossas emoções, né? Hoje você encontra aí crianças, adolescentes, adultos, idosos, com transtornos psíquicos e outros demais transtornos, certo? Então, por quê? Porque muitas vezes as famílias não têm uma determinada orientação, tá? Verdade, Williane, muito verdade mesmo, tá? Às vezes eu paro, gente, porque eu tô lendo aqui o comentário, tá certo?
Vocês podem estar contribuindo a partir dos seus comentários, para que a gente possa estar interagindo aqui. Não me deixe aqui falando sozinha, certo? Depois eu vou estar disponibilizando esse vídeo na minha página do Facebook, que é Espaço Letras e Psicologia. Quem não curtiu, por favor, curte lá, tá? Espaço Letras e Psicologia. E também o meu Instagram, que é Letras e Psicologia, tá certo? Então é só você me seguir, eu vou estar sempre compartilhando os vídeos que eu venho fazendo a partir dessas lives, tá bem? Essas lives também depois eu vou baixar e coloco lá no YouTube, ok? Pronto. Então, continuando. Então, as pessoas precisam ter essa consciência de que o cuidado com a saúde mental é tão essencial, certo? Obrigada, Edna. Obrigada, um grande abraço a Curitiba. Vejam, gente, então o trabalho diante da saúde mental é tão essencial, hein, quanto o cuidado com as demais doenças, como por exemplo o câncer, né? Como por exemplo doenças cardíacas, certo? Então é essencial que nós tenhamos esse cuidado com a saúde mental. O que significa a saúde mental, tá? Vai ter momentos que eu vou estar lendo aqui, mas é para contribuir melhor com essa live, com esse tipo de orientação. Então, a saúde mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva e emocional. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, afirma que não existe uma definição oficial de saúde, até porque é algo cultural, certo? Então, vai de cultura para cultura. Então, determinadas culturas têm um determinado cuidado diante da sua saúde mental, né? Então, isso vai de acordo com os povos, com as populações, com as sociedades. E se tratando de Brasil, como é que anda essa saúde mental do brasileiro como um todo? A gente está vendo aí a atual conjuntura política, né? Onde nós estamos vendo políticos e demais populares da sociedade se degladiando por acreditar em determinadas circunstâncias, né? Mas o que de fato é essencial para que a gente possa estar colaborando, né, com essa nossa atual situação, com a atual situação política do Brasil, certo? Então, é preciso que a gente pense isso, até porque a sociedade brasileira hoje, ela está adoecida emocionalmente. E isso é fato. Isso é fato. Nós precisamos entrar nas comunidades, nós psicólogos precisamos entrar nas escolas, nós precisamos entrar nos hospitais, nas associações comunitárias, tá? Para que a gente possa realmente alcançar a grande massa, a grande população, para que assim a gente possa estar conversando e conscientizando as pessoas, ok? Hoje a nossa live é sobre a saúde mental do professor, certo? Atualmente eu sou psicóloga, mas eu não deixei de ser professora, né? Hoje eu sou diretora de sindicato, que é o Simproja, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de Jaboatão. E nós estamos acompanhando vários casos, né, de professores que estão se afastando do seu trabalho, das suas atividades diárias, devido a circunstâncias no trabalho. E estas circunstâncias estão afetando significativamente a sua saúde emocional, a sua saúde mental. Mas o que de fato causa o adoecimento psicológico do professor? Será que está voltado para a organização do seu trabalho ou a má organização? Então, esse professor, antes de chegar na sala de aula, ele se prepara, certo? Ele planeja a sua aula para poder executá-la com seus alunos. E esse planejamento é um planejamento flexível, tá? Para que ele possa
exercer a sua função dentro da sala de aula. Mas esse exercício do professor, muitas vezes, não estão sendo valorizados pelas pessoas, não está sendo valorizado pelos seus alunos, certo? Então, esse professor, além de ser profissional da educação, ele é pai de família, ele é mãe de família, tem seus filhos, tem seus compromissos também. Então, tudo está contido numa pessoa só, certo? Então, que é esse professor, que é essa professora. E muitas vezes chega na sala de aula, né, e não encontram apoio, nem apoio da família, dos pais dos alunos. Também muitas vezes a gestão da escola, ela é árdua, né? Então ela muitas vezes ela busca cobrar deste professor. Eu sei que a gestão também, ela muitas vezes ela é cobrada devido à hierarquia, né? Mas é preciso a gente rever os novos paradigmas, é preciso a gente rever as novas formas de trabalho, para que esse professor não venha a adoecer, certo? Então, como é que está esse rendimento desse professor? Como é que está o rendimento desta professora em sala de aula, tá? Então, é preciso que a gente tenha essa consciência e a gente traga essa observação, certo? Enquanto profissionais da saúde mental, tá? O sistema pedagógico, ele necessita, né, sofrer alterações nas suas políticas públicas, tá? Hoje a gente vê aí um desmonte na educação, um desmonte na saúde, né? E assim, é muito triste, mas assim, é a nossa realidade. A gente tem aí 20 anos de congelamento, tá? Para que haja progressão, tanto na educação como na saúde. Então, esse congelamento vai se dar por 20 anos. Então, vejam só, o professor, ele luta para ter o seu piso salarial, né? Ele luta para dar a sua aula, tá? Muitos professores não só trabalham em um turno, não, trabalham em 2, 3 turnos para tirar o que tira no final do mês. Então, a gente tem que ver todas essas perspectivas diante do trabalhador, diante da saúde mental deste trabalhador. Não só do trabalhador da educação, como também os demais trabalhadores, tá? Então, assim, é preciso que a gente veja e reveja essas políticas públicas diante dessa organização do trabalho, dos trabalhadores como um todo. Alguém teria alguma pergunta? Alguém teria alguma contribuição aqui? Certo? Essa carga intensificada até já falei, né? Porque muitos professores, eles tiram por 3 turnos, manhã, tarde e noite, às vezes em escolas particulares, às vezes em escolas municipais, escolas estaduais. E isso, ele vai intensificando essa carga horária para que ele possa tirar um rendimento e que ele possa se sustentar e sustentar a sua família, né, durante o mês. Tá? Então, assim, muitas vezes esse professor corre mesmo de segunda a sexta-feira e não tem cuidado nem para cuidar da saúde emocional, muito menos também para cuidar da saúde pública, da saúde física, certo? Vejam só, muitos têm problemas aqui, nessa parte aqui, ó, do ombro, né, com bursite, tendinite, tá? Muitos não aguentam mais levantar os braços para escrever no quadro, certo? Então, tudo isso acarreta problemas e isso vem também diminuir aí essa autoestima desse professor e acabam, muitas vezes, entrando em depressão, tá? E existem também alguns casos de professores que entraram em depressão, né? E acabaram cometendo suicídio, tá certo? E a gente aproveita aí esse mês de setembro, né? Para que a gente possa também estar conversando. A nossa primeira live
foi sobre depressão infanto-juvenil e suicídio, tá? Mas assim, mas é um tema um tema puxa o outro e a gente também acaba conversando mais uma vez sobre essa problemática, tá? E também essa é a nossa intenção, até por conta da campanha Setembro Amarelo, tá bem? Então, a depressão, ela surge, né, aí como um fator de risco para esse trabalhador, para essa trabalhadora. Também eles têm um grande risco aí devido a muitas vezes não serem compreendidos, certo? Então, se sentem só e acabam entrando em depressão. Não só em depressão, como também podem adquirir outros traumas, né? E adquirir outros transtornos, como por exemplo borderline, né? E também transtornos voltados para o trabalho, tá? Eu vou me lembrar o nome que agora eu não me recordo, certo? A pressão da sociedade para com seu rendimento. Boa tarde, Ceci. Estamos falando sobre saúde do professor, tá? A saúde mental do professor. Então, gente, vejam só. A pressão da sociedade para que haja um bom rendimento deste professor, desta professora. Então, assim, as escolas cobram, né, para que esse professor dê o seu melhor diante do seu trabalho. E também o sistema também cobra, certo? Porque querem que o número do IDEB aumente, né? Essa percentualidade aumente. Então, para que esse número, esse percentual aumente do IDEB, por exemplo, é preciso que esse professor dê o melhor de si, né? Mas como dar o melhor de si se não nos dão condições de trabalho? Né? Aí fica aí esse grande questionamento, certo? Então, aí surge aí essas dificuldades, né? Essas dificuldades diante do trabalho do professor, certo? A maior categoria profissional no mundo, o professor é a maior categoria profissional no mundo, certo? É claro que, assim, a nível de Brasil, né, a nível de Pernambuco, nós temos muito mais professoras, né, desde o curso de magistério, nós temos muito mais mulheres que são interessadas por esta temática, por esse tipo de trabalho, do que os homens, né? Assim, então, o professor primário, né, que é o professor atual do ensino fundamental 1, né? Então, ele fez o magistério, né? Outros fizeram pedagogia, o curso de pedagogia, para exercerem esse trabalho, certo? Mas assim, tanto no curso de magistério, como também nos atuais cursos de pedagogia, eu sinto essa necessidade dessa conversa, certo? Sobre esse trabalho do professor, como é de fato esta profissão, certo? Muitos estão por amor, realmente amam a sua profissão e amam o que fazem, né? Amam trabalhar com crianças, adolescentes e os professores que trabalham na EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, também gostam de trabalhar com os jovens e com os adultos, certo? Mas, infelizmente, né, estamos assim no ano de 2018 e a gente não tem um apoio, certo? E nós não temos qualidade de vida em nosso trabalho, certo? Como eu falei aqui, né? É uma categoria grande, tá certo? De profissionais em todo o mundo. Até porque, para ser qualquer profissão, para você obter qualquer profissão, você vai passar pela mão do professor, tá? Para você ser um administrador de empresa, você passa pelo professor. Para você ser um psicólogo, você passa pelo professor. Para você ser um médico, você passa pelo professor, certo? Então, é aí que está essa grande questão. Então, o professor é
é a maior categoria profissional do mundo, certo? Mas, infelizmente, a nível de Brasil, né, não são qualificados, não são bem representados, certo? E não são uns profissionais que têm, assim, uma boa qualidade no seu ambiente de trabalho, né? A gente vê aí escolas que estão caindo, escolas que têm as bancas quebradas, mas que tipo de sociedade nós estamos formando, certo? Então, tudo isso também acaba acarretando prejuízos para essa saúde emocional do professor, certo? Então, o professor, ele é cobrado, mas não tem qualidade dentro do seu ambiente de trabalho. Então, tudo isso acaba acarretando prejuízos nessa saúde emocional, psicológica e muitas vezes também prejuízos na qualidade da sua saúde física, certo? Eu vou ler aqui o comentário da Ceci. O nosso país, pela escassez de valorização do professor, deprime o professor que na maioria das vezes escolhe a profissão por ter um emprego mais facilmente, entre aspas. Tem um dinheirinho também, mas não foi a profissão que escolheu. É relativo, sim, realmente, né? Realmente é relativo, tá? Então, muitos escolheram essa profissão porque os pais escolheram a profissão. Não, você só vai fazer se for o curso magistério, um exemplo, né? Não, mas eu quero ser administradora de empresa. Não, você vai fazer magistério. Então, tem tudo isso, né? Todo esse contexto também na sociedade. Financeiramente, pois é. Até porque não é valorizado, né? Assim, nós temos muito trabalho, porém a valorização é muito pouca, certo? Então, eu já até comentei no início do nosso vídeo aqui, da nossa live, de que tem professores que trabalham primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Então, manhã, tarde e noite. Sai de casa às 6 horas da manhã, no exemplo, só chega em casa depois das 10 horas da noite. Muitos saem de casa, seus filhos estão dormindo. Quando voltam, seus filhos já estão dormindo, sabe? Então, assim, não tem esse encontro, né? Não tem uma qualidade de vida devido justamente a essa falta de valorização. E tudo isso afeta na autoestima desse professor e acaba acarretando aí prejuízos na sua saúde emocional, na sua saúde psicológica, certo? A importância do professor. Nós sabemos que é uma profissão bastante importante, até porque esse professor ele está formando também demais profissões, né? Então, são pessoas profissionais da área da educação que são pessoas experientes e passam sua experiência para que o outro aprenda, né? Mas esse professor, essa professora, independente da sua formação, tem que lembrar que somos eternos aprendizes, né? Então, assim, o professor, ao chegar na sua sala de aula, ele precisa se preparar, ele precisa estudar, ele precisa passar por formações, certo? Então, nos dias atuais, nós nos deparamos com vários contextos, né? Nos deparamos com alunos autistas, nos deparamos com alunos surdo-mudo, certo? Com deficiência visual, tá? Então, deficiência auditiva, tá? Então, esse professor, ele precisa estar preparado para receber também esse tipo de público, tá certo? E assim, as formações, elas precisam passar por uma reciclagem, tá? E os formadores precisam também trazer coisas novas que agreguem a esse trabalho do professor e também escutar as experiências trazidas por esses profissionais, tá?
A mim também, Ceci, essa profissão me escolheu, certo? Naquela época, para ser sincera, eu nem queria fazer magistério. Eu queria fazer contabilidade, mas acabei indo fazer magistério e gostei muito do curso. Foi um curso maravilhoso para mim, tá? E já estou aí na área já há 22 anos, né? Desde 96 que eu estou na sala de aula. Eu entrei na sala de aula aos 16 anos. Os estudos relativamente escassos das condições de trabalho e saúde, certo? Então, tem várias pesquisas sobre essas condições de trabalho, essas condições de saúde do professor, certo? Então, esse professor encontra-se estressado, esse professor encontra-se nervoso, com as suas emoções à flor da pele, e justamente devido a isso, eles acabam se deprimindo, certo? E acabam entrando muitas vezes na depressão. E a depressão tem sido um grande fator nos afastamentos dos professores das suas atividades, certo? Diárias, né? Da sua atividade labuta, da sua labuta, tá? Da sua profissão, do seu trabalho, tá bem? Então, muitos professores, eles, devido à depressão, estão sendo afastados, né? Muitos professores, devido à depressão, encontram-se hoje tomando remédios, né? Remédios de tarja preta, controlados, para que acalmem-se e fazem esse paliativo, porque o remédio, né, na realidade, ele, a princípio, ele dá aquela força, né, dá aquele ânimo, mas depois ele se torna apenas um paliativo diante de determinadas situações, tá? Então, aí vem aí, quando eu chamo a atenção para o trabalho pessoal, tá? Chamo a atenção para a ajuda psicológica, né? É o momento de ir até o psicólogo, certo? Então, nós devemos parar, né? Nós devemos também orientar as pessoas para que elas tenham consciência de ir em busca da ajuda psicológica, certo? Então, gente, é isso, tá? Então, o trabalho do psicólogo, ele é essencial na ajuda deste professor que se encontra deprimido, né? Ou se encontra com algum outro fator que põe em risco que põe em risco a esse trabalho, né? Que acaba muitas vezes afastando esse profissional das suas atividades, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, seria bem interessante, porque a gente pode estar aqui interagindo, tá bom, gente? Sobre a concentração dos estudos, aí vem aí problemas com a voz, tá? Osteomusculares, tendinite, distúrbios psíquicos, tá certo? Então, problemas na voz. Eu, particularmente, eu tenho essa experiência, tá? De ser afastada da sala de aula devido a problemas com a voz, certo? Às vezes, gente, às vezes eu paro que é para ler aqui, tá? Deixa eu ler. Muitos colegas também podem ter uma parcela de culpa, porque seu colega chega a uma depressão. Infelizmente, na nossa área, precisamos abrir os olhos a quem aponta. Certo. Olá, Edilson. A partir de qual momento o professor deve perceber que precisa de cuidados psicológicos? Edilson e todos, né, que estão aqui acompanhando. Então, esse cuidado psicológico, o professor ele percebe a partir do momento que ele se encontra depressivo, né? Que ele se encontra que essa carga de trabalho está o prejudicando
de alguma forma, certo? Então, muitas vezes esse professor não tem vontade de ir mais para a escola, tá? Então, ele falta, ele busca motivos para se afastar da sala de aula, certo? Então, aí ele precisa rever-se e buscar ajuda e orientação psicológica, tá certo? Então, muitas vezes, esse professor, ele se encontra numa carga de estresse tão grande, né? Que ele às vezes nem percebe, certo? E acabam entrando realmente em depressão. Esse trabalho, ele não é mais tão satisfatório para ele próprio, certo? E ele às vezes evita estar na escola, evita ver alunos, certo? Então, assim, então é preciso que ele tenha essa autoconsciência dele mesmo, tá certo? E se tiver outros profissionais que possam estar orientando, olha, tô percebendo que você tá assim, 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 que você tá deprimido, que você tá um pouco ausente da nossa escola, que você tá com seu emocional abaixo da média, né? Então, assim, seria interessante que você buscasse ajuda psicológica. Então, acho que esse é um caminho, tá certo, Edilson? Eu acredito que esse é um caminho. E assim, aí vem também aí a importância do trabalho do psicólogo dentro das unidades escolares, certo? Em escolas particulares, a gente ainda encontra psicólogos, né? Na área educacional. Mas quando você chega numa escola do estado, quando você chega numa escola do município, não temos. Infelizmente, nós não temos esse profissional dentro das escolas, certo? E quando esse profissional está na escola, no caso do psicólogo, também ele às vezes ele é um pouco desvalorizado, certo? Porque o profissional que está na escola enquanto psicólogo, ele está ali para direcionar algumas orientações e, na medida do possível, fazer determinados encaminhamentos para o psicólogo clínico ou outras demandas, né? Ou outros profissionais, tá certo? Aí vem aí esse trabalho do profissional, né? E a equipe multiprofissional, certo? Então, tem a equipe multiprofissional, professores, psicólogos, os psicopedagogos, fono, psiquiatra, certo? Então, isso vai de acordo com a demanda que é apresentada, tá certo? O desdobramento na estruturação e valorização social das atividades docentes. A desvalorização social do professor, né? Hoje você percebe, nas faculdades principalmente, que os cursos de licenciatura estão diminuindo, certo? Eu tenho uma licenciatura no curso de letras, tá? E na minha época, o curso, as turmas eram cheias, né? Não só no curso de letras, como também no curso de matemática, no curso de licenciatura em história, certo? Então, os cursos de licenciatura, hoje, infelizmente, encontram-se com poucos alunos. Poucas pessoas hoje têm interesse em ser professor. Eu acho que chega a ser preocupante, tá? Porque quem está hoje na sala de aula somos nós. Nós já somos já a velha guarda, certo? Nós já somos a velha guarda da educação, tá? E assim, então, enquanto esse profissional não for valorizado, existirá pouco interesse dos jovens atuais serem professor, tá? Se tiver algum interesse em ser professor desses jovens, possivelmente é em ser professor de universidade, de faculdade, mas educação infantil, educação fundamental 1 e 2 e ensino médio, está havendo pouco interesse, tá certo? Então, muitos jovens pensam em qualquer profissão, menos
na profissão de ser professor, de ser professora, certo? Então, assim, e outra coisa, os cursos de pedagogia hoje estão cheios? Estão, certo? Mas assim, mas a pedagogia ela é bem ampla, né? Aí você encontra aí diversos campos. A pedagogia empresarial, a pedagogia hospitalar. Então, a pedagogia ela também está saindo da sala de aula, está indo para outros campos, certo? E muitos profissionais que estão fazendo pedagogia, muitos pensam em ser professor, sim, mas também tem outros que não pensam, não, certo? Então, assim, essa desvalorização social da profissão do professor está acarretando justamente isso, né? Prejuízos com relação à nossa própria profissão, tá certo? E se o professor daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, esse professor não for valorizado, eu acho que vai ficar sendo uma classe extinta, viu? E vai ser complicado, né? Vai ser um pouco complicado. Então, como é que nós iremos educar, né? Hoje eu estou em sala de aula, mas daqui a 20 anos eu já devo estar me aposentando, no mínimo, né? Isso se eu me aposentar, ainda tem essa, né? Essas já são outras questões. A mudança dos conteúdos curriculares, certo? Então, esses conteúdos curriculares, né? Então, assim, tá havendo algumas mudanças, estão havendo também algumas pressões com relação a isso, e o professor ele precisa de formação, ele precisa se capacitar para que ele possa exercer a sua função, né? Assim, e muitos perdem até, assim, devido a essa desvalorização, muitos profissionais de educação perdem até o interesse de estudar, né? E a gente não pode perder esse interesse, certo? Então, muitas vezes acabam não indo para a formação, não buscando outras alternativas, certo? Para que possa melhorar a sua qualidade profissional, tá? As mudanças, mudanças também na relação do professor com o aluno, né? Então, existe aí um grande fator, um fator de risco, né? Porque esse professor, ele muitas vezes realmente está na educação por amor a essa profissão, outros, a gente também não pode descartar nenhuma hipótese, né? Então, assim, outros estão também nessa profissão devido à facilidade, foi uma forma mais fácil de entrar no mercado de trabalho, certo? E assim, e hoje a gente se depara com crianças e jovens que vêm apresentando também problemas emocionais e não estão sendo cuidados, né? Então, assim, é uma grande bola de neve, sabe? Eu percebo que realmente se trata de uma grande bola de neve, até porque as famílias elas não estão sendo orientadas, né? Grande abraço, João. Não estão sendo orientadas para que possam buscar realmente ajuda, né? Ajuda psicológica, emocional, para que possa ajudar seus filhos, certo? Tô sempre na torcida por você, viu, João? Então, assim, a gente precisa lembrar que esse aluno também ele precisa desse acompanhamento, né? Então, se existisse o profissional da psicologia dentro da escola, principalmente as escolas públicas, eu acho que amenizaria um pouco, né? Esse grande bombardeio que está havendo aí nas escolas, né? Então, alunos agredindo professores, não só verbalmente, mas também fisicamente, certo? E isso é muito triste, tá certo? Nos dias atuais, né? Isso é muito triste. E isso também acarreta prejuízos na saúde emocional desse professor. Então,
professores traumatizados, né? Não querem mais retornar para a sala de aula, não têm mais condições psicológicas, certo? Professores que realmente estão dependentes da medicação, certo? Para que possam sobreviver, né? Para que possam sobreviver, sabe? E isso é muito triste. Isso é muito triste mesmo. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Então, aí eu venho aí, faço até um apelo aos demais profissionais, quem puder, claro, né? Vamos entrar, gente, nas comunidades, vamos entrar nas associações, nas escolas, nos hospitais, vamos buscar conscientizar as pessoas, certo? Vamos buscar conversar, né? Fazer um trabalho diferenciado, projetos, certo? Para que a gente possa agregar essas pessoas, né? Que muitas vezes não têm condições nenhuma de ir até o psicólogo, tá certo? Nós é que temos também que ter essa disponibilidade, né? E sair também da nossa zona de conforto, tá? Porque a clínica não é só apenas as quatro paredes, né? A gente tem que ter esse olhar diferenciado e esse olhar diante de uma clínica ampliada, certo? E a gente poder fazer o nosso trabalho em prol da sociedade, tá certo? Em prol da saúde mental das pessoas. E eu acho que esse é o grande insight mesmo, assim, do psicólogo, certo? Porque é uma profissão que agrega, né? É uma profissão que vem para somar, tá certo? É uma profissão que vem para ajudar realmente as pessoas a cuidarem de si, tá? A cuidar dessa saúde mental, dessa saúde emocional, certo? Cuidar desse homem, dessa mulher, desse ser que é subjetivo, né? E que precisa realmente de ajuda. Infelizmente, as pessoas muitas vezes não têm acesso nenhum até nós, certo? Então, assim, eu acredito e eu tenho esse pensamento comigo, sabe? Tô lendo aqui, tá, gente? O pior, cadê? Que muitos estão tratando e deixam simplesmente pelo fato da medicação, que é ser muito caro e o psiquiatra é caro. Realmente, né? Realmente, Edilson. Vou falar, fazer parte da rede de ensino, no suporte dos alunos também dos professores, né, na geração de muitos conflitos de personalidade. Verdade, João, verdade. Então, assim, eu acho que chegou a hora da gente buscar isso, sabe? Ir em busca dessas novas políticas públicas para nós. E assim, e a gente vê aí pela frente 20 anos de congelamento, né, de investimentos, tanto na saúde como na educação. E isso vai prejudicar muito. Isso vai prejudicar muito, certo? Então, assim, isso aqui que eu estou fazendo, essa live, isso é o mínimo, sabe? Eu acho que isso aqui é o mínimo. Então, se a gente não pode ir até uma determinada camada de população, a gente aproveita essa rede social e a gente tenta abranger aí essa temática, certo? Eu acho que é importante a gente fazer isso, tá bem? Porque, infelizmente, não tem psicólogos nas redes públicas, não tem psicólogos nem nas redes estaduais, nem municipais. Infelizmente, a rede pública, o nosso trabalho diante da rede pública educacional é escasso, certo? Então, é preciso ter psicólogos nas escolas de rede pública já, sabe? Porque a situação é alarmante, a situação é urgente. Deficiência das condições de trabalho. As condições de trabalho, a gente até já conversou sobre isso, né? A gente sabe que é bem precária, certo? Então, tem escolas como as ETRs, por exemplo, que são as escolas técnicas do Estado, tem uma superestrutura, né? Mas a gente vê outras escolas que são deteriorizadas, com bancas quebradas,
não tem ventilação, certo? Então, assim, o ambiente de trabalho deste professor é bem precário muitas vezes, tá certo? A exigência diante desse papel desse professor também é bastante prejudicial à sua saúde mental, tá? Gente, eu quero agradecer a vocês que participaram, né, que estão comigo aqui desde o início dessa live a respeito da saúde emocional do professor, tá? Lembrando que nós estamos fazendo palestras voluntárias, pode ser nas escolas, associações, comunidades, a respeito do Setembro Amarelo, que é a campanha Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, tá bem? De prevenção à depressão. Então, são temas que não devem ser enxutos, devem realmente ser trabalhados de forma com orientação, certo? Para que as pessoas tenham um pouco de compromisso consigo mesmas, tá certo? A gente buscar alertar os pais, alertar as crianças, tá bem? Alertar os jovens para o cuidado com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, tá? Quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Espero por vocês. Beijo.